Bom, uma outra pergunta também é o seguinte: onde que acontece o racha? Quer dizer, você acabou de explicar, né? Mas como que se deu o racha com os trotskistas na época, né? Quando teve esse relatório, a dominação dos stalinistas no PCB aqui no Brasil, tudo, e como que se desenvolve depois essa sala trotskista do comunismo aqui no Brasil? Bom, o trotskismo aparece logo na década de 20. A primeira ruptura é do final da década de 20. Né? E é uma ruptura muito importante, apesar de não ser numericamente muito significativa. Era uma ruptura qualitativa de intelectuais? Qualitativamente importante, não só intelectuais. Né? Primeiro, sim, os intelectuais eram os melhores intelectuais do Partido Comunista, que eram, digamos assim, uma geração mais jovem, né? Estava rompendo e aderindo às ideias do trotskismo. Mário Pedrosa havia viajado para a Europa, enviado pelo PCB para fazer um curso em Moscou, né? Daí ele ficou doente e ele passou um período na Alemanha, onde ele entrou em contato com forças dissidentes e os trotskistas. Voltou ao Brasil, já convertido ao trotskismo, né? E se transforma no dirigente da formação do primeiro núcleo da Quarta Internacional. Então, os intelectuais eram importantes. Mas havia também setores importantes no movimento operário. Né? Um dos principais, se não o principal líder sindical da época, que era militante do PCB, né? Meu avô, João Jorge Costa Pimenta, ele rompe também. Ele rompe isoladamente. Ele discorda da política do PCB, ele acha que é a política do terceiro período, ele acha que é uma política aventureira e sem sentido, né? E aí ele entra em contato com os trotskistas com os quais ele tem uma afinidade, porque eles têm uma crítica efetivamente muito mais acabada à política stalinista do PCB do terceiro período. Então, quer dizer, os trotskistas eles eram um grupo importante também do ponto de vista do movimento operário, porque eles chegaram a dirigir o sindicato mais ativo, mais combativo da época, que era o Sindicato dos Gráficos de São Paulo, né? Onde era o núcleo, digamos assim, fundamental do trotskismo brasileiro. Se nós fôssemos falar, né, retomando o tema da continuidade, nós teríamos que dizer que esse núcleo é a continuidade da política original que levou à fundação do PCB, até porque um dos principais fundadores fazia parte do próprio núcleo trotskista. Né? Infelizmente, as circunstâncias políticas não contribuíram. Então, a política, né, aventureira e totalmente equivocada de 1935 leva à prisão de todos os militantes da esquerda, o que leva à dissolução do grupo trotskista, que era muito frágil, né? Eles não conseguiram, né, por uma série de problemas que eles tiveram que enfrentar, eles não conseguiram sobreviver a essa crise. Para piorar isso daí, a crise da Quarta Internacional influi também. Mário Pedrosa ele vai para o exílio, né? Ele é o único brasileiro a participar do Congresso de Fundação da Quarta Internacional, integra, né, o Secretariado Internacional, que nesse momento, se não me engano, está nos Estados Unidos, e aí ele é influenciado pela ala revisionista do SWP, naquele famoso debate de 1939. E ele acaba rompendo com o trotskismo, que é a pá de cal na evolução do trotskismo brasileiro. Esses militantes, eles vão depois ingressar no PSB. Eles vão, na verdade, eles vão propor e vão fundar o PSB, né? Nós temos algumas perguntas aqui. Não, só uma coisinha. Houve outras rupturas trotskistas, né? Nós temos também, mais ou menos na mesma época,
nós temos a ruptura do Saqueta, que era o secretário-geral do PCB em São Paulo, rompe e adere ao trotskismo. E depois, na década de 40... Ele vai se juntar com esse grupo que rompeu antes? Ele vai Não. estar no... Ele vai ficar isolado por um período e ele depois vai formar um grupo. No final da guerra, né, no final do Estado Novo, ele vai formar um grupo que tem um jornal, se não me engano, Vanguarda Socialista, Partido Socialista Revolucionário, alguma coisa desse gênero. E ainda vai haver uma outra ruptura, né, na década de 40, e que também vai aderir ao trotskismo, mas nenhuma dessas rupturas vai efetivamente vingar, né?